Olá pessoal, tudo bem? Mais uma parte aqui da progressão aritmética. Agora, uma primeira propriedade, envolvendo três termos. Aqui eu quero deixar bem claro que não é só três termos, tá? É um número ímpar para que você possa pegar uma sequência, de uma forma que você pegue o termo do meio, tá bom? É que normalmente a gente usa três termos. Então aqui eu estou falando para vocês que se você tiver três números e nessa ordem elas estiverem numa progressão aritmética, então é verdadeiro afirmar que A, B e C segue a seguinte relação. O termo do meio, que é o B, ele vai ser a soma dos extremos dividido por 2. Então, quem está no meio é a média aritmética desses dois termos. Ou seja, B é o A mais C dividido por 2. Tá? Quem quiser anotar, isso aqui também se chama média. Você pode colocar aqui uma média aritmética. E que, coincidentemente, tem a ver com a progressão aritmética. Tá legal? Quando aprendermos a progressão geométrica, a PG, teremos uma propriedade envolvendo a média geométrica. A média geométrica é a raiz quadrada do produto. A gente vai aprender isso depois. Melhor escrito fica se você escrever multiplicando em cruz. Dizer que B é igual a A mais C sobre 2, multiplicando-se em cruz, é o mesmo que escrever, é melhor ainda escrever assim, que o A mais C é o dobro de 2 vezes B. Em outras palavras, a soma dos extremos é 2 vezes o do meio. A mais C é igual a 2 vezes B. Tá legal? Vou pegar aqui um exemplo prático aqui, Vou pegar um exemplo numérico para que rapidamente vocês possam entender. Se você pega aqui uma sequência como essa, tá? 2, 4 e 6. Só para 2 mais 6 é 8. 8 é o dobro de 4. Beleza? Você pode seguir aqui a sequência. A sequência pode ser infinita, tá? Aqui não está falando que a progressão vai ter só três termos, mas você pode pegar esse raciocínio de 3 em 3. Por exemplo, pega esses três últimos aqui, tá bom? 8 mais 12 é 20. 20 é o dobro de 10. Assim como você pegando esses três aqui, 6 mais 10 é 16. E 16 é o dobro de 8. Perfeito? Então, assim você pode entender a propriedade. Perfeito? Vamos lá. Primeiro exemplo de aplicação dessa propriedade. Determine o valor de x nessa sequência, sabendo que ela já está numa PA. O primeiro é menos 2. O segundo é o x mais 3, uma coisa só. E o terceiro termo é 4. É como se o Azinho fosse menos 2, o Bzinho é x mais 3 e o Czinho é 4. Então, vamos usar aquele raciocínio que eu coloquei aqui nessa última linha. A mais C é igual a 2 vezes B. É só lembrar assim, A soma dos extremos é igual a 2 vezes quem está no meio. Então, rapidamente, o menos 2 mais 4 é exatamente 2 vezes quem está no meio. 2 vezes x mais 3. Então, com isso, podemos cair numa equação. A equação fica aqui, menos 2 mais 4 é 2. Fazendo essa distributiva, 2x mais 2 vezes 3. Vai ficar 2x mais 6. 2x mais 6. Então, vamos resolver a equação. Vamos fazer o seguinte, para não deixar o x negativo, eu vou deixar o 2x na direita e passar o 6 subtraindo o lado esquerdo. Pode ser? E aí deixamos sozinho o 2x na direita. 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 é igual a 2x. Isso. Vamos passar mais para cá.
Então, vamos colocar essa flechinha para cá, para ficar mais bonito, né? Então aqui, gente, ó, menos 4 é igual a 2x, multiplica o x ao 2, portanto, você vai dividir aqui, né? E vai encontrar x é igual a 2, tá certo? Eu deixei já o x no canto direito, né? Melhor do que ficar passando para cá, depois para lá, mudar o sinal duas vezes, multiplicar por menos 1, é um rolo, né? Então, a resposta desse exercício, x igual a 2, que foi a única coisa que ele pediu. Tá? Se ele pedisse, por um acaso, né, a sequência, era só você vir aqui em cima e substituir. Né? Então, aonde tem x, você coloca 2. Então, como é que ficaria a nossa sequência? Ficaria menos 2, ficaria 2 mais 3, que é 5, tá certo? É só substituir. E aqui seria 4. Então, ele não pediu, mas se ele pedisse, era só você vir aqui e substituir o valor de x. Verifiquem que isso aqui é uma progressão aritmética de razão. Qual a razão dessa progressão aritmética? Se você fizer aqui, ó, aqui, deixa eu ver uma coisa. Aqui dá... Ah, perdão, gente, ó, aqui não é 2, né? É menos 2. Isso não deu certo, agora deu certo, tá? Foi mal. Tá vendo? Se você erra uma conta, na hora que você verifica, você vê que a coisa não tem sentido, né? Quer ver como faz sentido agora? É que eu errei o sinal, né? Então você vai colocar o menos 2 aqui. E aí sim, menos 2 mais 3, agora dá certo. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Agora sim, ó, qual é a razão dessa progressão aritmética? Ele pedisse, né? Ele pode pedir as duas coisas. Além de achar o valor de x, que agora sim está correto, né? Menos 2. A progressão aritmética é menos 2, 1, 4 e assim por diante. Se ele pedir a razão, é só você calcular pela diferença dos dois termos consecutivos. Pode ser 1 menos menos 2, que dá 3, ou 4 menos 1, que também dá 3. Sempre reforçando aqui que a razão da PA é a diferença entre dois termos consecutivos, mas sempre daqui para trás, tá? Nunca daqui para frente. Então você pode dizer que a razão é isso menos isso, ou isso menos isso. Então a razão aqui dá... Ele não pediu, tá? Mas eu estou só complementando. Só para ficar um pouco mais completo aqui, né? De todas as possibilidades, mas a resposta aqui do exercício é tão somente o x igual a menos 2. Maravilha, pessoal? Maravilha, então vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo segue o mesmo raciocínio, mas tem um monte de coisa desconhecida aqui, eu não sei nada aqui. É exatamente para isso que serve essa propriedade que nós aprendemos. Então, essa propriedade que está aqui está justamente para solucionar questões que envolvem incógnita, né? Então, todos os elementos aqui são uma incógnita, mas a gente sabe que todos eles, né, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles estão nessa ordem, numa progressão aritmética. Aqui ele pede para você escrever essa progressão. Então, para isso, precisamos usar a propriedade. Mais do que nunca, essa propriedade aqui ela é muito importante. Então, como é que fica aqui? A mais C é igual a 2 vezes C. A soma dos extremos, ou seja, o primeiro, mais o último, certo? É exatamente 2 vezes o do meio. Se você quiser, pode dispensar esse pontinho, tá? Não é obrigatório quando tem letra. Então, nós vamos fazer a distributiva e vamos resolver isso aqui, certo? Vamos fazer na segunda linha. Então, nós vamos ter o que aqui? Vamos já resolver aqui. 2y mais 3y, 2y mais y é 3y. Menos 5 mais 1 vai ser menos 4. Ok? Vai ser igual, fazendo a distributiva, 2y mais 60. Portanto, você passando o 2y para a esquerda, fica negativo. E à direita nós fazemos 60. E o menos 4 você joga para a direita. Ok?
É isso que vai acontecer no nosso exercício. Confere, gente? Então, o primeiro mais o último é 2 vezes quem está no meio. E o Edson aqui errou uma coisa. Não é 30, é só 3. Então, nós vamos tirar um zero aqui. Até estranhando que era muito grande, né? Bom, acontece, né? Pelo menos a gente descobriu o erro aqui. Então, aqui eu coloquei 3. Então, vou repetir, tá? O primeiro mais o terceiro é 2 vezes quem está no meio. Então, eu fiz aqui todo o raciocínio, aqui está certo, né? Era só aqui que estava dando problema, né? Então, nós vamos resolver essa equação. Tava tudo certo, né? Era só essa parte aqui que não ia dar certo, né? Então, 2 vezes y mais, ao invés de ser 60, é só 6, tá? Então, aqui fica, segue o raciocínio, 6 mais 4. 6 mais 4, direto, né? Vamos fazer aqui, ó, aqui na frente. 3y menos y é um y só. 6 mais 4 é 10. Mas o exercício ainda não acabou, não é isso? Ele pediu duas coisas. Ele pediu para você achar o valor de y e, em seguida, escrever essa PA. Então, como é que fica a nossa progressão aritmética? A nossa progressão aritmética simplesmente vai ser esses números que estão aqui. Melhor, eu vou colocar aqui. Ó, eu vou copiar esses números aqui na frente, tá? Então, nós vamos colocar a nossa PA aqui. E simplesmente substituir. Então, aqui eu vou colocar uma vírgula. Então, como é que fica aqui, gente? Vamos substituir o y por 10. Aqui o y é 10 também, né? É só você colocar o y igual a 10. Feito? Fazendo essas contas, eu vou encontrar os termos. 2 vezes 10 é 20. 20 menos 5, não é isso? 20 menos 5 dá 15. 10 mais 3 dá 13. 10 mais 1 dá 11. Certo? Então, vocês acabaram de perceber, eu obtive aqui uma PA. Tá? Aqui você pode escrever essa PA só com esses 3 termos, ou se você quiser, você pode colocar os 3 pontinhos. Na mesma, tá? Ele não está falando que essa PA é finita ou infinita, né? Bom, então você pode colocar, se quiser, só esses 3 termos. Tá? Essa progressão é uma progressão aritmética decrescente. E a razão dessa PA, ele não pediu, mas se ele pedisse, ela seria menos 2. 11 menos 13 é igual a 13 menos 15, que dá menos 2. É uma PA decrescente. Lembra, a PA é crescente quando isso aqui é positivo. Ela é decrescente quando a razão é negativa. Ela é constante quando a razão é zero. Perfeito. E para finalizar, vamos resolver um problema de progressão aritmética aplicado num triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Um triângulo é escaleno quando todos os seus ângulos são diferentes. E ele está falando para nós que esses ângulos internos estão numa progressão aritmética de razão 30. Obtenha esses ângulos. Existem pelo menos 2 maneiras de você fazer esse exercício. Mas toda vez que você resolver um problema com 3 termos, e se você já está mentalizando que existe uma informação a mais que você pode utilizar do triângulo, e tenha certeza que nós vamos utilizar, então a melhor maneira de você escrever essa PA é você escrever a PA da seguinte forma. Vou fazer assim mesmo. Ó. PA. Essa PA ela pode ser escrita, a melhor maneira de você escrever essa PA de 3 termos é da seguinte maneira. Você vai chamar de x o termo do meio, certo? E aí, como a razão é 30, você vai escrever essa PA da seguinte forma. Bom, partindo do termo do meio, se a razão dessa PA é 30, então o termo que vem depois
o termo anterior mais 30, que a razão é 30. Eu não vou colocar graus, tá? Então, x mais 30 é o termo que vem depois. E o termo que vem antes é a subtração. Sempre que você tiver uma PA de 3 termos e você resolvendo um problema mais complexo, que envolve pelo menos 2 informações, né? Uma informação muito importante aqui é do triângulo. O que você sabe dos ângulos internos de um triângulo qualquer? A soma dos ângulos internos, a gente sabe da geometria plana, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, com essa informação, eu já vou substituir esses 3 termos aqui. Ou seja, isso é um ângulo, isso é um outro ângulo, isso aqui é um outro ângulo, tá? Então, essa soma toda tem que dar 180 e acabou. Você vai achar o valor de x e você vai substituir e achar os ângulos, ok? Então, já resolvendo aqui, né, diretamente, x menos 30 mais x mais esse x mais 30. Aqui não é obrigatório você colocar parênteses, tá? Alguns colocam parênteses só para não confundir, né? Só para dizer que, ó, esse é um ângulo, esse é outro ângulo, tá? Esse ângulo é o ângulo menor, esse aqui é o ângulo do meio e esse é o ângulo maior. Então, essa soma tem que dar 180 graus. Eu não vou colocar bolinha. Mas você pode dar fora do parênteses, porque aqui não tem nenhum número negativo na frente, não tem ninguém atrapalhando. Então, você pode colocar tudo sem parênteses, tá? Aqui é igual a 180. Embaixo, você percebe que o menos 30 cancela com 30. Essa é a vantagem de você escrever a sequência dessa maneira e não dessa maneira aqui, ó. A outra maneira que algumas pessoas poderiam escrever é assim, né, ó. De 30 em 30, partindo do x, você vai somando 30 e vai ficando até 60. Dá para fazer assim? Dá. Mas quem fizer desse jeito vai trabalhar com números maiores, tá? Mas dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. Não tem erro, tá? Mas dessa forma aqui é melhor, é mais direto. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Cancela o 30 com 30, certo? X mais x mais x é 3x igual a 180. Portanto, o x vai ser igual a 180 dividido por 3, que vai dar 60 graus. Vou colocar os 60 graus. Tá? Então, o exercício pede para você encontrar esses ângulos. Quais são os ângulos? X menos 30, né? Aqui é x mais 30. Então, você já pode até substituir aqui em cima, né? Aqui ficaria 60 menos 30. Aqui ficaria 60. E aqui ficaria 60 mais 30. Aí você responde aqui embaixo, ó. 60 menos 30 dá 30. Né? 30 graus. O do meio é o 60 mesmo. E o maior ângulo é 60 mais 30. Ah, então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Porque a gente está percebendo que aqui deu 90 graus. O maior ângulo é 90 graus. Então a gente concluiu, né, fazendo a álgebra aqui da progressão aritmética, que o nosso ângulo ele é 90 graus. O maior ângulo é 90 graus. Se o maior ângulo é 90 graus, então esse triângulo é um triângulo retângulo. Ok? Professor, você não utilizou aquela propriedade, né, dos 3 termos, né? Por que você não utilizou a propriedade do termo médio? Né? Sabe o que acontece? Nesse problema aqui, se você usa essa propriedade, você não vai... Olha só o que vai acontecer se você usar aquela propriedade. Se você usar que a soma dos extremos é igual ao dobro do meio, olha o que vai acontecer aqui. Você vai resolver essa equação e vai chegar aqui 2x é igual a 2x. E aí você não vai sair do lugar. É muito estranho você resolver um problema desse sem usar a informação do triângulo. Então, quando você tem um problema a mais,
Tudo bem, você pode até tentar fazer desse jeito, tá? Mas é muito provável que você vai chegar numa redundância e você não vai sair do lugar. Então, quando você tem algo a mais, esse algo a mais você tem que utilizar. E esse algo a mais foi a informação da soma dos ângulos internos. Então, o problema da geometria me leva a resolver uma outra equação e que, por sua vez, me leva à minha solução. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Aguardem a próxima aula que nós iremos chegar na fórmula do termo geral da progressão aritmética. E assim que tiver a lista de exercícios, já vão resolvendo. E mais para frente iremos resolver exercícios. Ok? Até a próxima aula.